today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de exercícios resolvidos. Agora nessa sequência de exercícios eu quero resolver com vocês alguns exercícios relacionados à corrente elétrica, que é a parte de introdução à eletrodinâmica, beleza? Então vamos lá. Pessoal, esse nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Um fio condutor de eletricidade ligado a uma fonte de energia elétrica é percorrido por uma corrente elétrica. Explique que partícula está em movimento nesse fio de eletricidade. Então preste atenção, na física, né, a gente tem três tipos de condutores. Nós temos os condutores sólidos, líquidos e os gasosos. Mas na física, a gente estuda somente os condutores sólidos, tá? Quando a gente vai, por exemplo, à química, quando você pega na aula de química, você pega um líquido ou você pega um gás, por exemplo, você tem, além da movimentação dos elétrons, você tem a movimentação dos íons, tanto positivos quanto negativos, tá? Nos condutores sólidos, a única coisa que se movimenta, que nós vamos considerar, é o quê? São os elétrons, tá? Então, ou seja, então ele quer saber o seguinte, qual partícula que está se movimentando nesse fio? São os elétrons, que é o único tipo de partícula que se movimenta, tá? Nos condutores sólidos. E esses elétrons, diferente do que às vezes muitas pessoas pensam, são os elétrons do próprio material. São os elétrons do próprio fio que estão se movimentando, beleza? Pessoal, vamos então aqui para a segunda questão. A segunda questão é uma questão que eu já comentei, né, com vocês. Ela fala o seguinte, ó. O raio consiste em uma corrente elétrica muito rápida, trocada entre uma nuvem carregada eletricamente e a superfície da Terra. Explique como acontece essa descarga atmosférica. Presta atenção. A descarga, para ter descarga atmosférica, é necessário que a gente tenha o quê? Aqui eu vou ter uma nuvem, por exemplo, lindamente desenhada, e aqui eu tenho a Terra. Beleza? Para ter descarga elétrica, ou seja, para que um raio caia da nuvem em direção à Terra, é necessário que a Terra ela esteja carregada positivamente e a nuvem esteja carregada negativamente. Ou seja, é necessário que tanto a Terra quanto a nuvem possuam cargas elétricas de sinais contrários, tá? Então, se eu tiver a Terra carregada positivamente e a nuvem carregada negativamente, né, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma descarga elétrica da nuvem para a Terra. Mas para ocorrer essa descarga elétrica da nuvem para a Terra, ela não vai acontecer assim, simplesmente eu tenho uma nuvem carregada, a Terra carregada, eu vou ter essa descarga elétrica. Não. Para ocorrer essa descarga elétrica, é necessário que o ar entre a nuvem e a Terra esteja ionizado, é necessário que ele esteja carregado. Beleza? Quando o ar estiver ionizado e eu tiver nuvem e Terra carregadas com cargas elétricas de sinais diferentes, vai ocorrer a descarga elétrica. Pode acontecer o contrário? Pode. É mais raro, mas também pode acontecer, tá? Então, como que acontece a descarga elétrica? Para ter descarga elétrica é necessário que a Terra e a nuvem estejam carregadas com cargas elétricas diferentes, uma positiva e a outra negativa, e é necessário que o ar entre a nuvem e a Terra esteja ionizado, esteja eletricamente carregado, já que o ar é um isolante elétrico, tá? Quando isso acontece, quando eu tenho essas condições ideais, essas condições favoráveis, acontece a descarga elétrica. Como que a nuvem vai ficar carregada com carga negativa? Ela vai atritar, vai haver o atrito entre as nuvens, né? E através do processo de eletrização por atrito, elas ficam eletricamente carregadas, adquirem um excesso de carga elétrica e esse excesso tem que descarregar. E é assim que vai ocorrer. Belezinha? Pessoal, essa próxima questão é uma questão do Enem e ela fala o seguinte, ó. O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado
apresente a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. Então aí você tem tabela, né? Capacidade de refrigeração, potência, corrente elétrica, a eficiência energética, a vazão de ar e a frequência. Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos são, então, ou seja, para a gente determinar qual que será o melhor aparelho, né, o melhor ar-condicionado para colocar nessa sala, o que a gente tem que levar em consideração? A capacidade de refrigeração, beleza? Claro, os outros elementos são importantes, a potência é importante, a eficiência energética é importante, a vazão de ar, tá, beleza. Mas o que você olha para considerar, o que você olha para colocar um ar-condicionado? Você vai olhar a capacidade de refrigeração. Quanto maior for a capacidade de refrigeração, melhor vai ser o ar-condicionado, tá? Então, de cara aqui, você já elimina o quê? A letra A, a letra B e a letra C. Então, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra D e a letra E, tá? Então, o principal no ar-condicionado é a capacidade de refrigeração. Uma outra coisa que a gente tem que olhar com relação ao ar-condicionado, para colocar um ar-condicionado na sala, é a corrente elétrica. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais ar-condicionado você colocar na sala, se você coloca um ar-condicionado, você vai ter um consumo de corrente elétrica. Se você coloca outro ar-condicionado, a corrente elétrica ela vai aumentar, certo? Então, ou seja, uma outra coisa que nós temos que levar em consideração ao instalar um ar-condicionado é justamente a corrente elétrica que esse ar-condicionado vai consumir. Quanto mais ar-condicionado você colocar em uma sala, ou quanto mais forte for esse ar-condicionado, quanto maior for a capacidade de refrigeração desse ar-condicionado, mais corrente elétrica ele vai consumir, certo? E, consequentemente, mais grosso tem que ser os fios, tá? Porque senão eles vão derreter. Então, ou seja, qual que é a melhor alternativa que a gente tem que levar em consideração? A capacidade de refrigeração e a corrente elétrica que vai passar pelos fios onde o ar-condicionado vai ser instalado. Então, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte do nosso estudo sobre corrente elétrica de resolução de exercícios e eu volto numa segunda parte com mais exercícios, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! Now